Durante muito tempo, na declaração de imposto de renda, foi comum as pessoas, principalmente aquelas pessoas que não são profissionais, não têm nenhuma especialidade na área, não faz esse tipo de serviço, não conhece a legislação, colocar o dependente na declaração de imposto de renda só para ter aquele abatimento, né? Para diminuir a base de cálculo do imposto, consequentemente melhorar a restituição ou pagar menos imposto, não importa, sempre para se beneficiar. Sem contar aquilo que também é importante, né, a questão da renda do dependente. O pessoal usava o dependente, mas acabava esquecendo da renda. E nós vamos falar nesse vídeo sobre um aspecto, sobre um fato real, né, uma situação real que aconteceu, que nós verificamos aqui no escritório, e é comum muita gente fazer isso aí. Se você tem esse problema, ou você, quando estiver fazendo a sua declaração, esquecer de alguns detalhes, você pode ter um problema igual esse caso que nós vamos narrar aqui, e vamos utilizar de exemplo, que é uma situação importante que acontece no dia a dia das pessoas. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. E para quem tem gato e tem cachorro e precisa proteger o seu sofá, link na descrição do vídeo. Semana passada nós tivemos aqui a procura de uma situação que aconteceu justamente por conta de uma cobrança da Receita Federal, que um valor até substancial e considerável, né, um valor alto, vamos dizer assim, e um valor que já havia inscrito na dívida ativa, e são situações em que a pessoa não acompanha e quando vê já chega a cobrança. E aí aquela pessoa, ela sem conhecimento, né, ela não entendia por que daquela cobrança, porque que estava sendo cobrado, documentação nós fomos avaliar e verificamos que aquilo se tratava de dívida de imposto de renda. Verificamos os anos, né, a identificação do período e solicitamos a declaração de imposto de renda, fomos analisar a declaração de imposto de renda e vimos logo de cara uma situação que existia lá um dependente, mas para aquele dependente não existia uma renda declarada. Isso é uma situação muito comum no passado, né, onde as pessoas se preocupavam em declarar o dependente, não declaravam a renda, mas como bem no início não tinha como fazer cruzamento de informações, porque as declarações eram no papel, então isso passou. Depois de um determinado tempo, mesmo com o sistema de informática, declarações, enviando as declarações através de sistema de programas de computador, também não havia cruzamento, então isso passava, só que já há algum tempo, e há bastante tempo, já fazem esses cruzamentos, e a Receita começou a avisar que ia fazer esses cruzamentos, e aí começou a pegar essa situação. Então, quando você declara imposto de renda, lá na sua declaração, você declara um dependente, esse dependente tem renda, tem que ser declarada a renda também. Só que você tem que avaliar se é interessante você colocar o dependente, porque ele pode ajudar de um lado, mas se ele tiver renda, ele pode aumentar muito o imposto a pagar e atrapalhar a restituição eventualmente, se for o caso, né? Porque tudo depende de uma questão de cálculo de imposto. Uma vez que você faz isso, se você botar o dependente, tem que declarar a renda. Botou o dependente, não declarou a renda, vai cair na malha fina, e caindo na malha fina você vai ter que fazer o conserto, né? Via de regra, nesses casos, você faz a retificação. Fazendo a retificação, você conserta o problema, e aí está tudo bem. Só que, infelizmente, como você colocou mais valores, né, aumentou a sua declaração, como eu falei, o cálculo vai mudar, você ou vai receber menos restituição, ou efetivamente vai pagar mais imposto. Basicamente é isso. Mas se você não acompanhar, que é o caso, né, que aconteceu, se não acompanhar, isso vai ser tramitado, esse processo, eles vão fazer o lançamento complementar, e aí o que vai acontecer? Você vai ter um imposto, uma diferença de imposto para você pagar. E não só isso, como você não atendeu aquele requisito naquele tempo próprio para você fazer isso, né, enquanto o processo da malha que você caiu, você não resolveu, também tem um auto de infração. Então, além do imposto, né, ser calculado com juros e correção, tem a aplicação da penalidade, então isso pode aumentar bastante. E aí, o que a gente observa? Que tem muita gente, né, e principalmente hoje que a tecnologia mudou, desconsidera esse fato. E outro fato também, a facilidade com que as coisas estão se apresentando hoje, as pessoas elas esquecem que para você fazer alguma coisa, ou principalmente nessa área tributária, na área de imposto de renda, que é uma área de uma responsabilidade muito grande, porque gera efeitos, né? E se você calcular certo ou calcular errado, tem que pagar imposto. Se você não pagar no prazo, você paga com multa e com juros.
tem infração, tem auto de infração se você fizer alguma coisa errada, tem que entender que muitas das vezes você não está preenchendo somente um formulário, um programinha de computador que joga as informações ali dentro e envia para a Receita. O que você tem que entender é que você tem que preencher, mas você tem que entender as informações que você está enviando, porque se você não entender das informações, mais lá na frente você pode ter problema. Veja que nós hoje temos até uma declaração que se chama pré-preenchida. Você entra e já puxa todas as informações, mas a própria Receita alerta sobre a necessidade de você fazer uma análise e complementar ou corrigir, retificar aquelas informações se não estiverem corretas. Então não é só você puxar as declarações e pum, mandar a declaração, não. Você tem que puxar as declarações, verificar, se tiver que inserir ou corrigir ou retificar alguma coisa, você faz a retificação, analisa tudo, depois envia, porque isso vai passar por um processamento e nesse processamento, se tiver algum erro, alguma incorreção, alguma coisa que vai fazer com que a sua declaração caia na malha fina e eventualmente, se você não acompanhar, que é um dos grandes problemas também das pessoas, elas fazem a declaração e não acompanham, pode vir a dar problema. Então, concluindo, não é só preencher a declaração, você tem que entender as informações que você está gerando e você está enviando, porque senão você pode ter um problema bem grande dessa natureza muitos anos à frente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.